Talvez, se você viver por tempo suficiente, um dia vai passar por algo que vai virar sua vida de cabeça para baixo. Eu realmente acredito nisso. Se alguém passar a vida inteira sem viver algo assim, eu diria que essa pessoa teve muita sorte. Eu nasci em uma família de classe média completamente comum, no meio oeste dos Estados Unidos. Meu pai era gerente de nível médio em uma empresa de seguros, e minha mãe cuidava da casa e, de vez em quando, trabalhava meio período. Éramos apenas nós quatro, meus pais, minha irmã mais velha e eu. Minha infância foi completamente normal, com uma única exceção: minha irmã e eu nos dávamos perfeitamente bem. As pessoas dizem que irmãs costumam brigar muito enquanto crescem, roubando roupas umas das outras e batendo portas, mas nós nunca fomos assim. E isso acontecia principalmente porque minha irmã mais velha era um verdadeiro anjo. Mas nossas personalidades eram completamente opostas. Eu era teimosa, explosiva e tinha um temperamento difícil. Eu era a garota que discutia com o juiz durante os jogos da liga infantil e respondia mal aos professores do ensino fundamental. Minha irmã, Serafina, era 3 anos mais velha e era a definição perfeita de uma pessoa doce. Vizinhos, professores e amigos chamavam ela de anjo. Além disso, ela era linda de tirar o fôlego, com cabelos loiros e grossos, olhos verdes marcantes e uma inteligência impressionante. Sinceramente, quando éramos mais novas, eu tinha muita inveja dela e sofria com um enorme complexo de inferioridade. Lembro claramente de quando tinha 16 anos e estava escondida na escada durante um jantar de ação de graças em família, ouvindo minhas tias fofocarem na cozinha. Como a Serafina consegue ser tão bonita? Ela poderia ser atriz de Hollywood, minha tia Linda sussurrou, mas falou alto bastante para todo mundo ouvir. E ela não é só um rostinho bonito, minha tia Carol completou. Só tira nota máxima, sempre é a oradora da turma. A mãe dela estava quase brilhando de orgulho na cerimônia de premiação. Ela vai chegar longe. Mas a mais nova, Harper. Ela é completamente diferente. Tão sem graça. Cabelo castanho sem destaque. Elas nem parecem irmãs. Elas são mesmo irmãs de sangue? E o temperamento dela é absurdo. Outro dia, ela começou a gritar com o garoto Johnson e quase arrancou o cabelo dele. A Serafina jamais faria uma coisa dessas. Ouvindo comentários assim em todo lugar que eu ia, como eu não desenvolveria uma revolta dentro de mim? Parecia que o mundo fazia questão de nos transformar na princesa e no troll. Então eu costumava descontar minhas frustrações nela. Você acabou de chegar? Não está muito calor lá fora? Ela perguntava com carinho quando eu voltava do treino de softball, suada e cansada. É claro que está calor. Por que está fazendo uma pergunta idiota? Eu pareço estar com frio? Eu respondia irritada, jogando minha bolsa contra a parede. Ela nem se abalava. Eu sabia que você estaria com calor, então comprei sorvete para nós duas. Fiquei esperando você para comermos juntas. Vem. Eu guardei o de morango para você. Não fica brava, Arp. Ela era o tipo de pessoa que você simplesmente não conseguia odiar. Como eu poderia continuar com raiva de um anjo daqueles? E isso só fazia eu me sentir ainda pior, porque eu percebia que minha própria amargura era a coisa mais feia em mim. Minha família levava uma vida relativamente confortável. Com o tempo, minha mãe conseguiu um emprego de meio período em uma padaria local para ajudar a pagar nossa faculdade, e meu pai era a definição de um homem trabalhador. Minha avó, porém, morava na Flórida e vivia reclamando com minha mãe por ela não ter lhe dado um neto homem. Mesmo olhando para trás hoje, minha avó era horrível. Ela sempre mandava cartões de aniversário para nós, mas neles sempre colocava algum elogio maldoso. Aos 20 e poucos anos, minha vida parecia sufocante e sem graça. Acordar todos os dias e viver a mesma rotina parecia não ter sentido. Acho que eu me sentia assim porque não conseguia parar de comparar minha vida com a de Serafina. Ela se formou em uma universidade da Ivy League, conseguiu um emprego executivo muito bem pago em Manhattan e vivia uma vida glamourosa, cheia de festas em terraços e viagens de trabalho para Tóquio. Enquanto isso, eu me sentia um fracasso. Minhas notas eram medianas, então fui estudar em uma universidade estadual da região. Enquanto ela trabalhava em uma empresa da Fortune 500, eu acabava presa em um cubículo bege de uma empresa de logística sem graça no centro de Chicago, cuidando do controle de cargas.
Como eu comparava nossas vidas o tempo todo, estava convencida de que era uma perdedora. A rotina das 9 às 5 me sufocava, e minha vida amorosa era um desastre. Serafina, por outro lado, namorava o mesmo cara incrível desde a faculdade. Ele era bonito, rico, estudava direito e era completamente apaixonado por ela. Meus ex-namorados? Só caras problemáticos. Um deles simplesmente parou de falar comigo depois de 1 ano para se mudar para Portland. Outro me traiu com minha própria colega de apartamento. Isso acabou em uma enorme briga, durante a qual eu joguei o Xbox dele pela janela do 2º andar. E o último cara com quem namorei parecia ótimo até chegarmos ao fim dos 20 anos. Depois de um jantar romântico, mencionei casamento. De repente, ele se afastou como se eu tivesse colocado uma granada na mão dele. Eu simplesmente não acho que estou pronto para me casar. Acho que devemos terminar, ele disse, sem nem olhar nos meus olhos. O quê? Estamos juntos há 3 anos. O que você quer dizer com não estar pronto? Eu vou fazer 30 anos em breve, implorei, completamente humilhada. Eu sei. É por isso que precisamos terminar. Você está com pressa, mas eu não estou. A pressão é demais. Só encontre um cara legal e se case. Senti como se meu mundo estivesse desabando. Naquela época, fazer 30 anos parecia uma sentença de morte. Naquele mesmo ano, Serafina se casou. Os sogros ricos dela a adoravam, e ela teve um casamento luxuoso de tirar o fôlego em um clube exclusivo de frente para o oceano. Os sogros dela ainda compraram para os dois uma linda casa no estilo Brownstone, em um bairro histórico, como presente de casamento. Ver Serafina tão feliz me deixava feliz por ela. Mas eu também me sentia completamente patética enquanto estava ali, usando meu vestido de madrinha. Passei muitas noites chorando sozinha no meu apartamento barato, me perguntando quando minha vida finalmente começaria. Sem contar nada aos meus pais, pedi demissão do meu emprego, saquei o pouco que tinha no meu 401k, e comprei uma passagem só de ida para Florença, na Itália. Usei um programa intensivo de língua italiana e culinária como desculpa para explicar minha decisão à minha mãe, que ficou apavorada. Olhando para trás, foi uma crise dos 30 anos que chegou um pouco atrasada. Eu só precisava estar em um lugar onde ninguém soubesse quem era Serafina. Foi lá que conheci um homem. Quando comecei minhas aulas de italiano, percebi que todo mundo ali era um jovem universitário viajando pela Europa com o dinheiro dos pais. Eu me sentia muito deslocada, até notar um cara sentado no fundo da sala, tomando um expresso em silêncio e parecendo tão fora de lugar quanto eu. Ele parecia ter uns 2 anos a mais do que eu. Eu estava tão deprimida, achando que era a única pessoa de 30 e poucos anos que tinha fugido para a Europa. Estou tão aliviada por ter encontrado você, falei com ele certa tarde, quando saímos de uma aula de gramática especialmente difícil. Nem me fale, ele riu, passando a mão pelos cabelos escuros. Ficar cercado de jovens de 19 anos falando sobre TikTok é cansativo. Você também largou seu emprego em uma empresa para vir para cá? Como você descobriu? Eu simplesmente me sentia sufocado. Ele sorriu, com aquele sorriso triste de quem entendia exatamente o que eu sentia. Fugir para cá não resolve tudo magicamente, mas eu entendo. Minha carreira estava parada. Eu continuava sendo deixado de lado nas promoções. Além disso, tenho uma irmã mais velha extremamente bem-sucedida. Eu simplesmente me sentia uma grande decepção. Fiquei surpresa. Você é exatamente como eu. Eu também tenho uma irmã mais velha perfeita. Eu me sentia tão inferior a ela que mal conseguia respirar. Éramos muito parecidos. Aquele homem, Julia, carregava um profundo complexo de inferioridade por causa da irmã bem-sucedida, assim como eu. Nós nos aproximamos por causa das nossas inseguranças, consolamos um ao outro e, como costuma acontecer com 2 estrangeiros solitários vivendo em outro país, acabamos nos apaixonando profundamente. Passávamos as noites caminhando às margens do rio Arno, bebendo Chianti barato e contando um ao outro sobre os traumas da nossa infância. Ter Julian ao meu lado fazia a vida no exterior ser maravilhosa. A irmã mais velha de Julian, Beatrice, era uma médica muito conhecida nos Estados Unidos. Enquanto crescia, Julian ouvia o tempo todo: "Por que você não pode ser mais parecido com sua irmã? Ela está estudando para ser médica e só tira notas máximas."
Você é uma decepção. Ele me contou histórias de como os pais colocavam os diplomas de Beatrice em molduras, enquanto o diploma da faculdade dele continuava enrolado dentro de um tubo de papelão no armário. Ele claramente carregava muita coisa dentro de si. Depois de um ano na Itália, minhas economias estavam acabando, e decidi que era hora de voltar para os Estados Unidos. Não podíamos fugir da realidade para sempre. Uma noite, durante o jantar, dei um ultimato a Julia. Eu vou voltar para Chicago. Vou estudar, conseguir um emprego melhor, encontrar um cara decente e me casar. Se você quiser, pode voltar comigo. Podemos construir nossas carreiras juntos, e você pode se casar comigo. Se não quiser, terminamos tudo aqui. Não tenho tempo para desperdiçar fingindo que essa vida na Itália vai durar para sempre. Ele olhou para mim, surpreso, com o garfo parado no ar. Então sorriu. Está bem. Vamos fazer isso. Você tem razão. Não estamos ficando mais jovens. Vamos voltar, trabalhar duro por um ano, conseguir empregos, juntar dinheiro e nos casar. Eu prometo. Eu já estava completamente preparada para terminar nosso relacionamento, então a resposta imediata dele me surpreendeu e me deixou extremamente feliz e agradecida. Nós voltamos para os Estados Unidos, e nossos encontros consistiam em ficar na biblioteca pública, refazendo nossos currículos várias vezes e nos candidatando a empregos. Eu consegui primeiro um bom cargo administrativo em uma empresa de gestão na área da saúde. Pouco depois, Julian conseguiu um emprego como gerente de contas em uma boa empresa de tecnologia de médio porte. Nós apoiávamos um ao outro, juntávamos dinheiro e planejávamos nosso futuro. Depois de 2 anos namorando nos Estados Unidos, começamos a planejar nosso casamento. Meus pais não fizeram nenhuma objeção. Eles gostavam muito de como Julian era responsável e trabalhador. Meu pai chegou até a jogar golfe com ele, o que era um grande sinal de aprovação. A família dele, porém, era outra história. Era óbvio que os pais dele não estavam felizes comigo. Eu não tinha um diploma de uma universidade famosa, meu emprego era comum e eu não vinha de uma família rica. Mas Julia insistia que me amava mais do que tudo. Então, mesmo contra a vontade, eles aceitaram nosso relacionamento. Tivemos um casamento simples e começamos nossa vida juntos em um pequeno apartamento alugado. Sinceramente, a dinâmica da família dele era chocante. Tudo girava em torno da irmã dele, doutora Beatrice. Eu cresci me sentindo intimidada pela minha irmã perfeita, mas meus pais nunca deixaram claro que preferiam uma de nós. Eles amavam nós duas igualmente. Além disso, Serafina era tão doce que, sempre que eu descontava nela minha inveja, ela simplesmente aceitava tudo, fazendo eu me sentir extremamente culpada. A família de Julia não era nada parecida com a minha. Desde o primeiro jantar em que fui apresentada como noiva dele, percebi que os pais dele adoravam Beatrice e tratavam Julian como se ele fosse apenas um detalhe. Chegamos pontualmente à casa impecável deles, em um bairro suburbano. Olá, é muito bom finalmente conhecer você, eu disse, entregando uma garrafa de vinho caro que tinha levado tempo demais para escolher. Sim, olá. Vocês chegaram cedo, disse a mãe dele, mal olhando para mim enquanto pegava a garrafa. Na verdade, chegamos na hora certa, Julia murmurou. Bem, você disse que talvez pegasse trânsito. Querido, que horas são? Ela perguntou ao marido, ignorando Julian completamente. São 7 horas. Beatrice disse que chegaria às 7h30. Devemos esperar para colocar o assado no forno. Eles colocaram o presente que eu tinha levado em uma mesa ao lado, sem nem olhar para ele. Nós nos sentamos na sala de estar em um silêncio agonizante. Por que sua irmã está tão atrasada? O pai dele resmungou para Julia. Devo ligar para ela? Não, não. Ela provavelmente está vindo do hospital. Não a distrai, a mãe dele repreendeu, segurando as pérolas no pescoço como se a simples ideia de interromper Beatrice fosse um pecado. Quando Beatrice finalmente chegou em seu elegante Tesla prateado, os dois pais praticamente correram até a porta para recebê-la. Ah, querida, você deve estar exausta. Sinto muito por fazer você vir até aqui, sua mãe disse com carinho. Tudo bem, mãe. Meu irmão vai se casar. Eu precisava aparecer, Beatrice respondeu friamente, entrando na casa. Ela era deslumbrante, mas de uma forma fria e marcante.
O cabelo perfeitamente arrumado, um sobretudo de grife e um olhar que analisava tudo ao redor e sempre parecia encontrar algum defeito. A partir daquele momento, eu virei praticamente um móvel. Beatrice era extremamente arrogante. Quando me apresentei, ela apenas fez um aceno de cabeça, olhou para mim de cima a baixo e perguntou a Júlia: "Então, essa é a garota?" Ela não falou uma única palavra comigo pelo resto da noite. O jantar só foi servido porque Beatrice se sentou à mesa. Ela respondia às perguntas cheias de admiração dos pais com respostas de uma palavra, comeu bife rapidamente, colocou um envelope grosso com dinheiro sobre a mesa para ajudar os pais e se levantou. "Tenho um plantão cedo", anunciou. Assim que ela saiu, os pais perderam todo o interesse naquela noite. "Bem, vocês dois cuidem dos detalhes do casamento sozinhos. Só nos avisem quando for para aparecer", a mãe dele suspirou, dispensando-nos enquanto começava a recolher os pratos. Era estranho, mas, sinceramente, eu preferia aquilo a ter uma sogra grudenta. Beatrice era casada com um homem chamado Dr. Harrison, filho de uma família muito conhecida na área médica. Ele era chefe do departamento de clínica médica de um grande hospital. Eles tinham um filho de 3 anos. Os pais de Julian claramente viam o casamento de Beatrice como sua maior conquista. 2 anos depois, quando Julian e eu estávamos procurando uma casa para comprar nos subúrbios, Beatrice inesperadamente ofereceu $50.000 para a entrada. Nós planejávamos apenas fazer um financiamento maior, mas o mercado imobiliário estava terrível. "Tem certeza de que devemos aceitar esse dinheiro dela?" Perguntei a Julian, olhando para o cheque administrativo em cima do balcão da nossa cozinha. Meu estômago estava todo embrulhado. Parece uma armadilha. "Ela nem gosta de mim." "Aceite." Julian respondeu com desprezo, com um rosto sério. Quando ela se casou, meus pais gastaram toda a aposentadoria deles para pagar o casamento extravagante dela e a lua de mel de um mês nas Maldivas. Eles não me deram nada. Nem um centavo. Esse é o mínimo que ela pode fazer. É praticamente a minha herança. Julian era profundamente ressentido com a irmã. Ele não suportava ver como ela ficava com todo o dinheiro e todo o carinho da família. O dinheiro nos permitiu comprar uma linda casa de 3 quartos com um pequeno quintal. Mas logo percebi que dinheiro grátis não existe. Aqueles $50.000 se tornaram uma corrente presa ao meu pescoço. Como Beatrice era uma obstetra e ginecologista muito ocupada, minha sogra usava o dinheiro para me transformar na empregada da família. Sua cunhada trabalha em 2 plantões de 4 horas, salvando vidas, só para dar $50.000 para vocês comprarem uma casa. O mínimo que você pode fazer é organizar o jantar de aniversário dela, ela exigia pelo telefone. Sim, claro, mas eu também trabalho em período integral. Ela acabou de ter o segundo bebê. Um menino. Você precisa ir até lá neste fim de semana e cuidar das crianças para ela poder descansar. Tenha um pouco de gratidão, Harper. Eu virei a babá da família sem receber nada. Eu cozinhava as refeições das festas. Cuidava dos 2 filhos agitados dela todos os fins de semana, enquanto ela e Harrison iam a festas de gala. Eu até organizei, reservei o lugar e enviei os convites para o luxuoso batizado do filho mais novo dela em um clube exclusivo. Lembro de estar sentada no chão da minha sala às 2 da manhã, escrevendo os endereços em 300 envelopes com relevo, porque minha sogra insistia que a letra de Beatrice estava cansada demais. Você tem muita sorte. Você tem muita sorte, minha sogra zombou certa tarde, enquanto eu limpava chocolate do sofá branco impecável de Beatrice. Praticar a organização de uma festa assim vai ser bom quando você finalmente tiver seu próprio filho. Você deve sua vida a Beatrice. Sem ela, estaria morando em um barraco. Toda vez que eu chorava para Julian por causa do cansaço, ele apenas suspirava e esfregava as têmporas. Aguenta mais um pouco, Harper. Pense nisso como um trabalho de meio período para pagar os $50.000. Além disso, ela sempre nos dá um bom cheque no Natal. Ele odiava a família, mas estava cansado demais para enfrentá-los. A realidade era que os pais de Julian viviam apenas com a pequena aposentadoria do pai dele e com o enorme apoio financeiro de Beatrice. Se Julian e eu ganhássemos 6 dígitos por ano, poderíamos jogar aquele dinheiro na cara deles, mas não podíamos. A família dos sogros de Beatrice era ainda pior.
O pai do Dr. Harrison fazia parte do conselho do hospital e tratava todo mundo como se fosse sujeira no sapato. O próprio Harrison era feio, arrogante e claramente mal educado. Nos eventos da família, a sogra de Beatrice me tratava como se eu fosse uma empregada, estalando os dedos para que eu buscasse bebidas para ela. Estranhamente, até Beatrice parecia assustada e muito quieta perto dos próprios sogros. Percebi que ela sofria uma enorme pressão para agradá-los. Eles faziam comentários passivo-agressivos o tempo todo, dizendo que Beatrice precisava dar uma neta para a família, porque já havia meninos demais. Eu estava mais preocupada em sobreviver aos meus próprios problemas familiares e achava que os problemas da família rica dela não tinham nada a ver comigo. 4 anos depois do nosso casamento, finalmente engravidei. Como Beatrice era uma especialista famosa em fertilidade e obstetrícia, minha sogra vinha me pressionando havia anos. Por que você ainda não está grávida? Vá à clínica da Beatrice. As pessoas esperam 6 meses para conseguir uma consulta com ela, e você tem acesso VIP. Eu recusei por anos porque queria primeiro construir minha carreira, sabendo que a licença maternidade da minha empresa era péssima. Mas, quando finalmente engravidei, a pressão ficou insuportável. No dia seguinte ao anúncio da gravidez, a própria Beatrice me ligou. Harper, o Julia me contou a novidade. A voz firme dela veio pelo telefone. Você precisa passar imediatamente para o St. Jude's. É mais seguro. Eu não vou ser sua médica principal porque trabalho com casos de alto risco, mas vou colocar você com a melhor médica responsável, a doutora Evans. Ela é excelente. Beatrice, obrigada, mas meu plano de saúde. Eu vou cuidar das despesas. Considere isso um presente. Você é da família. Relutante, aceitei. O hospital pertencia ao grupo médico do sogro dela, o que me deixava nervosa, mas as instalações eram de primeira. Minha gravidez correu tranquilamente. Nos primeiros ultrassons com a doutora Evans, descobrimos que teríamos uma menina. Julian e eu ficamos eufóricos. Nós dois queríamos muito uma filha. Pintamos o quarto do bebê de um rosa bem suave, e Serafina me enviou caixas cheias de vestidinhos fofos com babados. Minha sogra, é claro, reclamava que queria um neto para continuar o nome da família. O mais irônico era que Beatrice já tinha 2 meninos e sofria uma enorme pressão dos sogros ricos para finalmente ter uma menina. Na verdade, Beatrice anunciou que estava grávida do 3º filho exatamente na mesma época que eu. Supostamente, ela também estava esperando uma menina. Tudo mudou quando eu estava no 8º mês. Fui ao meu exame de rotina esperando ver o sorriso gentil da doutora Evans. Em vez disso, entrou um médico jovem, extremamente bonito e muito convencido, usando um Rolex caro que brilhava sob a luz fluorescente. Oi, Harper. Sou o Dr. Sterling, disse ele, enquanto analisava meu prontuário. Onde está a doutora Evans? Perguntei imediatamente, já ficando desconfiada. Ela teve uma emergência familiar inesperada e precisou se afastar por um tempo. Mas não se preocupe. A Beatrice e o Dr. Harrison pediram pessoalmente que eu assumisse seu atendimento. Liguei para Beatrice assim que saí da clínica. Eu pedi para trocarem de médico, ela me contou, com a voz estranhamente ofegante. O Dr. Sterling é meu protegido. Ele é muito melhor que a Evans em ultrassons e partos cirúrgicos. Confie em mim, Harper. Você está nas melhores mãos. Eu não confiava nele. O Dr. Sterling me deixava desconfortável. Durante minhas consultas, ele ficava o tempo todo olhando o celular e fazia perguntas estranhas e muito específicas sobre quando eu daria à luz. Mas o maior choque aconteceu durante meu próximo ultrassom. O Dr. Sterling ficou olhando para o monitor, com o maxilar tenso. Ele olhou para o celular, que tinha vibrado sobre o balcão, e depois voltou a olhar para mim. Parece que temos um menino saudável. Espera, o quê? Julian perguntou, inclinando-se para a frente. Disseram que era uma menina. A doutora Evans mostrou a anatomia para nós. Pintamos o quarto de rosa. O Dr. Sterling deu uma risada tranquila enquanto limpava o gel da minha barriga. Às vezes, o cordão umbilical esconde a imagem no começo. As sombras podem enganar. É definitivamente um menino. Você está decepcionada? Não, claro que não, respondi, confusa.
desde que ele seja saudável. 2 semanas antes da data prevista para o parto, o Dr. Sterling disse que o bebê estava em uma posição pélvica perigosa. Precisamos marcar uma cesariana para esta sexta-feira. Logo de manhã. Fiquei apavorada. Mas ele insistiu que era uma questão de vida ou morte para o bebê. Então dei à luz por cesariana em uma manhã fria de sexta-feira. Para minha surpresa, Beatrice, grávida e com a barriga enorme, entrou na sala de cirurgia usando roupas esterilizadas por cima da barriga. Quero estar aqui para o nascimento do meu sobrinho. Ela sorriu por trás da máscara. Mas seus olhos pareciam agitados. Eles corriam pela sala e paravam várias vezes no Dr. Sterling, mantendo um contato visual intenso com ele. Não se preocupe. Vou garantir que tudo saia perfeito. Mesmo sob o efeito dos medicamentos, aquilo me emocionou. Senti os médicos puxando, ouvi um choro agudo e, antes que eu pudesse piscar, uma enfermeira levou o bebê rapidamente para a mesa aquecida. Consegui ver apenas por um instante o cabelo escuro. Antes que eu pudesse sequer pedir para segurá-lo, uma sensação repentina de queimação tomou conta da minha veia. Os alarmes começaram a tocar. A pressão dela está caindo. Ela está com febre alta, ouvi Sterling gritar. Beatrice estava inclinada sobre mim, com os olhos arregalados. Vá dormir, Harper, ela sussurrou. Acordei 3 dias depois na UTI. Eu tinha desenvolvido uma infecção interna grave, supostamente uma sepse, causada por uma reação bacteriana sem precedentes no local da cirurgia. Fiquei praticamente de cama por quase um mês. Eu nem conseguia andar até o banheiro e estava ligada a uma quantidade enorme de tubos. Eu tinha alucinações por causa da febre. Eu nem conseguia segurar meu bebê. Naquela mesma época, Beatrice entrou repentinamente em trabalho de parto prematuro e teve sua bebê por cesariana no mesmo hospital. Como eu estava muito doente, meu filho ficou por semanas na unidade neonatal especial, sendo cuidado completamente pela equipe de enfermagem. Julian ficava indo e voltando entre meu leito na UTI e a janela do berçário, completamente exausto. Quando finalmente tive alta, eu estava 9 quilos mais magra e mal conseguia ficar em pé. Minha mãe e Serafina precisaram se mudar para minha casa para cuidar de mim e me ajudar a recuperar a saúde. Criar um recém-nascido nessas condições foi extremamente difícil, mas, no momento em que finalmente colocaram meu bebê nos meus braços, eu amei meu filho, Léo, mais do que a própria vida. A nova bebê de Beatrice, uma menina chamada Clara, era linda. Como nossos filhos nasceram na mesma semana, Beatrice de repente começou a agir como se fosse minha melhor amiga. Foi muito estranho. Aquela mulher arrogante que costumava me ignorar agora tirou um ano de licença maternidade e começou a visitar minha casa o tempo todo. Ela comprava roupas extremamente caras para Léo, bares da Gucci, cobertores de cachemira e praticamente nos obrigava a criar uma espécie de rotina de pais juntos. Ela deixava Clara na minha casa o tempo todo enquanto os filhos mais velhos estavam na escola particular. Você é tão boa com eles, Harper. Deixe os dois criarem um vínculo, ela dizia, enquanto me entregava um maço de notas de $100. Apesar de ser cansativo, ter uma médica por perto para responder minhas dúvidas de mãe de primeira viagem era muito útil. Léo e Clara cresceram como se fossem gêmeos. Eles engatinhavam juntos pelo tapete da minha sala, dividiam os brinquedos e deram os primeiros passos com apenas algumas semanas de diferença. Mas, nos 4 anos seguintes, pequenos detalhes estranhos começaram a se acumular na minha mente, como poeira nos cantos de uma casa. Léo não parecia nem um pouco com nós dois. Julian e eu tínhamos pele clara, éramos altos e extrovertidos. Léo tinha a pele mais morena, olhos castanhos escuros e uma personalidade quieta e extremamente reservada. Ele não tinha nenhuma das características atléticas de Julian. Julian costumava brincar dizendo que talvez o carteiro tivesse cabelo escuro, uma piada que sempre fazia Beatrice se assustar e deixar cair o que estivesse segurando. Clara, por outro lado, era um verdadeiro furacão. Ela tinha uma enorme quantidade de cachos loiros e olhos verdes brilhantes. Conforme ela crescia, às vezes eu a via inclinar a cabeça ou dar uma risada alta e espontânea que fazia um arrepio percorrer meu corpo. Era exatamente a maneira como Serafina ria. Durante a festa de 3º aniversário de Clara, minha mãe estava segurando a menina e comentou casualmente com Beatrice. É engraçado. Clara tem exatamente a mesma covinha que a Harper tinha quando era bebê.
A genética é realmente impressionante. Beatrice praticamente arrancou Clara dos braços da minha mãe. Ela se parece com a mãe do meu marido. Beatrice respondeu bruscamente, com o rosto pálido, antes de correr para a cozinha. Além disso, a relação de Beatrice com Clara era estranhamente fria. Ela tratava a menina como uma boneca de porcelana para vestir e mostrar aos sogros, mas quase nunca a abraçava. Por outro lado, Beatrice era obsessivamente preocupada com Léo, de um jeito sufocante. Se Léo espirrasse, Beatrice aparecia na minha casa com um estetoscópio. Eu achava que ela só estava sofrendo de ansiedade depois do parto. Eu estava completamente cega. Tudo desmoronou quando as crianças fizeram 4 anos. Estávamos visitando algumas pré-escolas locais em uma tarde quente de terça-feira. Léo estava brincando nos brinquedos do parquinho quando, de repente, parou, segurou o peito e reclamou de uma forte tontura. Antes que eu pudesse chegar até ele, ele caiu sobre as lascas de madeira. A pele dele estava queimando de tão quente. Uma febre alta apareceu do nada e não baixava, mesmo depois de Tilenol e banhos frios. Meu instinto de mãe gritava que havia algo muito errado. Julian queria ligar para Beatrice, mas eu me recusei. Não. Vamos para o Children's Memorial, insisti, deixando completamente de lado a rede hospitalar de Beatrice. Corremos com ele para um especialista em pediatria de um grande hospital universitário no centro de Chicago. O diagnóstico foi devastador. Depois de dias de exames assustadores, coleta de medula óssea e vários exames de sangue, nós nos sentamos no consultório esterilizado do Dr. Aris. Léo tem uma doença autoimune rara e incurável que afeta a medula óssea. Não era uma doença que causaria morte imediatamente, mas exigia tratamento médico intensivo pelo resto da vida, restrições alimentares severas e medicamentos todos os dias. Enquanto explicava o tratamento, o Dr. Aris ficou olhando para nossos prontuários por muito tempo. O silêncio na sala foi ficando cada vez mais sufocante. Ele tirou os óculos e pareceu extremamente desconfortável. Senhora, senhor, vocês são os pais biológicos da criança? O quê? Perguntei, segurando a mão de Julia. Sim, claro. Eu dei a luz a ele. O Dr. Aris pegou um bloco de papel e fez um desenho rápido. Fizemos vários exames genéticos para descobrir exatamente qual é a mutação responsável pela doença e saber como tratá-la. Essa condição é totalmente hereditária. Ela exige um gene recessivo específico dos 2 pais, mas nem você nem seu marido possuem esses genes. Julian soltou uma risada nervosa. Quer dizer, mutações acontecem, certo? Pode ter sido uma coincidência? Não existe coincidência nesse caso, disse o Dr. Aris baixinho. Além disso, verifiquei os tipos sanguíneos de vocês no registro do hospital. Senhora Harper, você é o negativo. Julian, você é a negativo. O tipo sanguíneo de Léo é B positivo. Ele fez uma pausa. 2 pais com os tipos sanguíneos de vocês não podem ter um filho com sangue B positivo. É biologicamente impossível que Léo seja filho de vocês. Minha visão começou literalmente a ficar escura nas bordas. Um zumbido agudo tomou conta dos meus ouvidos. Biologicamente impossível. De repente, todas as coisas estranhas começaram a voltar à minha mente. O cabelo escuro, a pele morena, as piadas de Julian sobre o carteiro, Beatrice ficando nervosa. E então uma descoberta horrível e perturbadora me atingiu como um golpe físico. A troca de médico. O Dr. Sterling olhando o celular durante as consultas. A insistência repentina em fazer uma cesariana por causa da posição pélvica. A infecção grave e repentina que me manteve separada do meu bebê por quase um mês. Beatrice estar na sala de cirurgia usando roupas esterilizadas. Beatrice entrar em trabalho de parto exatamente no mesmo dia. A covinha de Clara, o cabelo loiro de Clara, Clara parecendo exatamente com Serafina. Harper? Harper, você está me assustando. Respira. Julia estava segurando meu ombro, tremendo, com um rosto pálido de terror. Eu nem pensei. Não disse nada. Levantei, saí do consultório, deixei o hospital, entrei no meu carro e fui direto para a clínica particular de Beatrice. O caminho foi um borrão de sinais vermelhos ignorados e gritos que eu dava dentro do carro. Estacionei de qualquer jeito,
ignorei os protestos das recepcionistas, abri à força a pesada porta de carvalho do escritório particular dela e tranquei a porta atrás de mim. Beatrice levantou os olhos do laptop, assustada. Harper, que diabos você está fazendo? Tenho uma paciente em 10 minutos. Me dê os registros dos partos, gritei, sentindo minha garganta doer. Agora. Me dê os registros dos centejudes. Harper, abaixe a voz. Do que você está falando? Ela perguntou, levantando-se. Tentando parecer autoritária, passei o braço pela mesa, fazendo o laptop, os arquivos e a xícara de café caírem no chão. Cala a boca. Acabamos de fazer testes genéticos completos no Leon Children's Memorial. Eu sei o que você fez. Todo o sangue desapareceu do rosto de Beatrice. Ela parecia que ia vomitar. Seus joelhos quase cederam e ela segurou a borda da mesa. Harper. Os exames podem estar errados, por favor. Ela gaguejou. Sua aparência de mulher poderosa desapareceu completamente. Eu avancei sobre a mesa e agarrei a gola da blusa de seda de grife dela, puxando-a para perto. Onde está meu bebê? De quem é o Léo? Ele é seu? Lágrimas começaram a cair dos olhos de Beatrice, perfeitamente maquiados. Ela respirava desesperadamente. Então fez um pequeno movimento de cabeça, apavorada. Eu perdi completamente o controle. Dei um tapa tão forte no rosto dela que ela cambaleou para trás e caiu contra uma pesada estante de mogno. Os livros caíram sobre ela. Você sabia que o Léo estava doente? Gritei, ficando em pé diante dela. Você sabia que carregava uma doença genética e me deu seu filho doente? Você deixou que eu criasse ele enquanto brincava de cuidar da minha filha? Sua monstra. Ela apenas chorava no chão, encolhida, sem tentar se defender. Eu não sabia que ele estava doente. Eu juro. Eu só precisava de uma menina. Ela chorava. Os pais do Harrison. O fundo de confiança. Eles iam tirar tudo de mim. Então tudo ficou claro. A verdade que eu tinha descoberto no consultório do médico agora se transformava em uma certeza absoluta. Clara. Sussurrei, respirando com dificuldade. Clara é minha. Ela é minha filha. Não, Harper. Por favor. Podemos resolver isso. Eu tenho dinheiro, ela implorou, tentando segurar minha perna. Afastei a mão dela com o pé. Saí correndo da clínica, deixando Beatrice chorando no chão, cercada pelos arquivos destruídos. Dirigi como uma louca até a casa da minha sogra, onde Clara estava sendo cuidada naquela tarde. Meu celular vibrava sem parar com as ligações de Julia, mas eu ignorei todas. Bati com força na porta da minha sogra até que ela abriu. Ela ficou apavorada quando me viu entrando. Ela viu claramente o ódio absoluto nos meus olhos. Ela sabia que havia algo muito errado. Passei por ela com força, quase derrubando-a, e corri para a sala. Clara estava sentada no tapete, brincando com blocos de montar. Tia Harper, por que você está chorando? Clara perguntou, olhando para mim com seus lindos olhos verdes. Ela inclinou a cabeça, exatamente como Serafina fazia. Caí de joelhos e comecei a chorar desesperadamente, puxando seu pequeno corpo contra o meu peito e segurando-a como se ela fosse minha única salvação. Ela cheirava a morango e massinha de modelar. Eu não sou sua tia, meu amor. Eu sou sua mãe. Você é minha bebê. Você sempre foi minha bebê. Harper, você enlouqueceu? Solte ela. Minha sogra gritou, correndo até nós e tentando puxar meu braço. Eu me virei e dei um tapa no rosto dela. O som ecoou pela sala. Ela ficou chocada, levando a mão ao rosto. Vocês todos vão queimar no inferno. Eu vou destruir essa família, gritei. Nunca mais encoste na minha filha. O cunhado de Julian, Dr. Harrison, chegou à casa 10 minutos depois, após receber uma ligação desesperada e histérica da sogra. Quando entrou e me viu segurando Clara, com uma faca de cozinha que eu tinha pegado do balcão para impedir que alguém se aproximasse de nós, ele parou imediatamente. Ele não gritou. Não me ameaçou. Apenas se sentou devagar no sofá e enterrou o rosto nas mãos.
Parecia um homem velho e destruído. Eu sabia. Harrison sussurrou, com a voz tremendo. Eu sabia que Clara não parecia com ninguém da minha família. Pedi um teste de DNA anos atrás, e Beatrice ameaçou se divorciar de mim. Olhei para Harrison sentado ali, derrotado e completamente sem forças. O mais estranho era que Léo também não parecia com Harrison. Léo tinha pele morena e olhos escuros. Harrison era loiro e tinha a pele clara. Julian finalmente chegou correndo pela porta da frente. Ele olhou para mim, para a mãe dele chorando no chão e depois para Harrison. Julian, pegue as coisas do Léo em nossa casa. Nós vamos embora. Clara, vem conosco, ordenei ao meu marido. Minha voz agora estava completamente calma. A tempestade tinha passado, deixando apenas uma determinação fria e firme. Beatrice, que tinha acabado de chegar à casa, com o rosto machucado e as roupas bagunçadas, rastejou pelo tapete na minha direção. Deixe o Léo. Harper, por favor, deixe o Léo conosco. Você está levando a Clara. Só deixe o Léo comigo. Olhei para ela e cuspi nos sapatos de grife dela. Cala a boca, sua psicopata. Léo é meu filho. Eu o embalava para dormir quando ele tinha febre. Eu o segurava quando ele chorava. Você abandonou ele. Você perdeu o direito de ser mãe. Fomos direto para a casa dos meus pais. Os testes de DNA que pedimos no dia seguinte confirmaram tudo. Clara era minha filha biológica. Léo era filho biológico de Beatrice. Enquanto esperávamos a investigação policial começar, toda aquela conspiração nojenta veio à tona. Beatrice confessou tudo em uma ligação gravada com Harrison, e os advogados dele entregaram imediatamente a gravação às autoridades. Os sogros ricos dela ameaçaram cortar Beatrice e Harrison do fundo da família e tirar Harrison do conselho do hospital se ela não tivesse uma menina. Quando descobriu que estava grávida do terceiro menino, ela entrou em pânico. Sabendo que eu estava esperando uma menina e usando o enorme poder que tinha no St. Jude's, ela planejou a maior traição de todas. O Dr. Sterling não era apenas protegido dela. Era o médico mais jovem que ela obrigou a participar do plano. A cesariana por causa da posição pélvica era uma mentira. Ela queria controlar a data do meu parto para que acontecesse na mesma época que o dela. Uma enfermeira-chefe da UTI neonatal, que recebia dinheiro de Beatrice, trocou fisicamente os berços e as pulseiras dos bebês no berçário enquanto eu lutava contra a sepse. Mais tarde, a investigação policial indicou fortemente que a infecção tinha sido provocada de propósito por uma linha intravenosa contaminada, para me manter incapacitada e longe do berçário. Mas a investigação policial revelou a maior e mais nojenta surpresa de todas. Registros telefônicos e transferências bancárias revelaram um segredo que Beatrice tinha escondido até mesmo de Harrison. Léo não era filho biológico de Harrison. Léo era fruto de um longo caso entre Beatrice e o Dr. Sterling. Era por isso que Sterling, um homem que tinha tudo a perder, aceitou arriscar sua licença médica e sua liberdade para ajudar na troca dos bebês. Ele estava colocando seu próprio filho, nascido fora do casamento, em uma família de classe média segura, para evitar que Harrison descobrisse o caso. A vida inteira de Beatrice era como um castelo de cartas construído sobre traição, fraude e sequestro. Fui à polícia. Registrei acusações criminais e contratei um advogado extremamente agressivo para entrar com uma enorme ação civil contra o St. Jude's Hospital, o conselho médico, Beatrice, o Dr. Sterling e a enfermeira-chefe. Harrison se divorciou de Beatrice imediatamente. Quando a imprensa teve acesso aos documentos do processo, o escândalo foi enorme. Equipes de televisão ficaram acampadas em frente ao hospital. Aquilo quase destruiu o império médico da família dele. Para evitar um julgamento público catastrófico que acabaria de vez com o grupo médico, a família de Harrison fez um acordo fora dos tribunais. Eu exigi e recebi $700 mil em indenização. No dia em que o cheque foi compensado, a família de Harrison pegou os 2 filhos mais velhos dele e se mudou definitivamente para Londres para fugir da imprensa, apagando Beatrice de suas vidas para sempre. Beatrice perdeu sua licença médica em completa desgraça. Por causa das provas esmagadoras, ela fez um acordo com a justiça e foi condenada à prisão federal por fraude médica, sequestro e colocar uma criança em perigo. A enfermeira-chefe também foi condenada a 5 anos de prisão. O Dr. Sterling contratou advogados de defesa muito caros e conseguiu evitar a prisão,
alegando que Beatrice o chantageou e manipulou os registros médicos sem que ele soubesse de tudo. Mas ele perdeu a licença médica e ficou financeiramente arruinado com os custos legais. Eu processei Sterling pessoalmente, e ele fez um acordo de $500.000, implorando de joelhos por meu perdão em uma sala de mediação. Olhei bem nos olhos dele e disse que ele pagaria pelos tratamentos médicos especiais do Léo pelo resto da vida miserável dele. E, se deixasse de pagar uma única vez, eu faria questão de colocar o rosto dele na primeira página de todos os jornais do país. A parte mais estranha e dolorosa de tudo? Nenhuma pessoa da família de Beatrice, da família de Harrison ou da família do Dr. Sterling tentou ficar com a guarda de Léo. Quando a verdade sobre a paternidade dele e sua doença crônica cara veio à tona, eles o abandonaram como se ele não valesse nada. Isso partiu meu coração pelo menino que merecia muito mais. Mas também tornou mais simples conseguir a guarda legal dele. Léo é meu filho. Não me importo com o que os exames de sangue dizem. Eu o criei desde o primeiro momento de vida. Beijei seus joelhos machucados e fiquei acordada com ele durante os pesadelos noturnos. Estou criando Clara e Léo juntos, como se fossem gêmeos. O dinheiro dos acordos pagou o melhor tratamento médico possível para Léo. A doença autoimune dele é difícil. Ele precisa seguir uma dieta rigorosa, tomar vários comprimidos todas as manhãs e não pode praticar esportes de contato. Mas, com os médicos certos e uma boa alimentação, ele está se desenvolvendo muito bem. Ele é um menino gentil e quieto, que escuta com atenção e tem um coração enorme. Clara se adaptou muito rápido. No começo, a mudança foi assustadora para ela, mas agora ela é cheia de energia e se parece exatamente com minha irmã, Serafina, o que nos faz rir todos os dias. Ver Léo levantar Clara com paciência quando ela cai no quintal ou dizer com carinho que ela deveria ler um livro em vez de correr por aí como uma maluca faz meu coração se encher de amor. Meus pais e Serafina enchem os dois de amor. E Serafina se tornou o ídolo de Clara. Eles são irmãos, unidos por algo muito mais forte do que o DNA. Os pais de Julian perderam tudo. Com Beatrice na prisão e todo o dinheiro dela desaparecido, eles não conseguiam mais pagar os impostos da casa nos subúrbios e tiveram que vendê-la. Meu sogro conseguiu um trabalho pesado como segurança noturno em um depósito. E minha sogra começou a limpar prédios comerciais no centro da cidade. Minha sogra tentou ligar para Julian uma vez, cerca de um ano depois do julgamento. Ela estava chorando desesperadamente por causa dos problemas financeiros deles, implorando por ajuda e dizendo que sentia falta dos netos. Julian ficou ouvindo o choro dela em silêncio por 2 minutos. Então desligou, bloqueou o número dela e trocou o próprio número. Ele olhou para mim, com os olhos vermelhos, mas a voz firme, e disse: Eu não tenho mais pais nem irmã. Agora somos apenas nós. Eu nunca vou perdoá-los por saberem da verdade, ou pelo menos desconfiarem dela, e mesmo assim escolherem uma entrada de $50.000 e um clube exclusivo em vez do próprio filho. Embora eu tenha vencido as batalhas legais e destruído os monstros que me machucaram, o trauma continua. Ainda acordo gritando por causa de pesadelos em que alguém usando roupas esterilizadas rouba meus filhos durante a noite. Faço terapia intensiva para traumas 2 vezes por semana, e Clara faz terapia com brincadeiras para ajudá-la a entender a mudança repentina em sua vida e por que a tia dela desapareceu. Mas, quando deixo meus filhos na escola de manhã, beijo a testa dos dois e, à noite, sento para jantar com eles em meio àquela bagunça e ao barulho, percebo algo muito profundo. Eu costumava achar minha vida entediante. Eu chorava porque minha vida não era uma grande aventura glamourosa. Agora eu sei que um dia tranquilo e sem acontecimentos ruins é um verdadeiro milagre. Eu protejo com todas as minhas forças essa vida simples e bonita que lutei tanto para recuperar. Espero que seus dias também sejam maravilhosamente entediantes. Desejo a você apenas dias tranquilos e comuns, em que absolutamente nada dê errado.